Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje para falar para vocês de um livro bem legal, que é o Esaú e Jacó, do Machado de Assis. Primeiro vídeo de 2020. Então vamos começar esse ano, né? Com um livro que eu li em 2019, mas não consegui, não deu tempo de gravar e trazer o vídeo aqui para vocês, então por isso eu tô trazendo agora. Esse livro aqui, gente, eu li nessa versão Pocket da Martin Claret, tá? Existem várias versões no mercado para vocês poderem comprar. Eu vou deixar aqui na descrição o link para vocês comprarem esse livro pela Amazon. Se por acaso vocês comprarem esse livro ou qualquer outro, clicando nesse link, vocês ajudam o canal, tá bom? E por favor, pessoal, curtam o vídeo, comentem. Tem também o meu Instagram, tá? Tem aqui na descrição também do vídeo para vocês acessarem o meu Instagram. Então vamos lá, vamos começar? Esse livro, o Esaú e Jacó, foi escrito em 1904, foi publicado em 1904, tá? Ele tem um tom bem amargo e alguns biógrafos dizem que esse tom amargo vem de uma questão pessoal do Machado de Assis. Nesse ano, a esposa dele faleceu e enquanto ele escrevia esse livro, ela estava adoentada, estava de cama, né? Então dizem que esse tom amargo do livro é justamente por essa questão. Tem um contexto histórico nesse livro que é muito forte, que é muito importante. Ele foi escrito em 1904 e vamos pensar que a proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889, certo? Então, poucos anos depois, o livro foi publicado. Então ele usa esse contexto histórico da proclamação da República nesse livro. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar e falar, pela questão dos vestibulares, né, porque esse livro Esaú e Jacó, ele é pedido em algumas literaturas de vestibulares. Então é importante a gente lembrar que este é o penúltimo livro escrito pelo Machado de Assis, portanto é um livro que pertence ao realismo, à fase realista do Machado de Assis. A fase realista começou com Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? E esse é o penúltimo livro que o Machado de Assis escreveu. O narrador dessa história é um narrador personagem, certo? O livro é escrito em primeira pessoa e esse narrador é o Conselheiro Aires. Bem, quem que é esse Conselheiro Aires? Diz na história, logo no comecinho, assim que começa, diz que ele tinha diários e que ele ia escrevendo esses diários em cadernos, tá? Foram encontrar, depois que ele morreu, uma secretária dele encontrou no escritório 7 cadernos. E dentro desses cadernos, de um deles, estava a história do Pedro e Paulo. Então, é uma história como se o Conselheiro Aires tivesse, durante a vida dele, escrito esses diários, e depois que ele morreu, esses diários foram encontrados e então foram publicados em forma de livro. Mas tudo isso é ficção, tá? Bem, o Conselheiro Aires, ele na verdade é chamado de conselheiro, que vocês vão ver durante a história que todo mundo do livro pede conselho para ele. Outra coisa importantíssima do livro é o título, Esaú e Jacó. Quando eu comecei a ler esse livro, eu achei de verdade que eu ia encontrar personagens no livro com esse nome, né? Esaú e Jacó. Mas na verdade não existe Esaú e Jacó no livro. É apenas uma referência da Bíblia, da história do Esaú e Jacó da Bíblia. Então, eu não vou aqui contar minuciosamente com detalhes a história do Esaú e Jacó da Bíblia, mas só para a gente fazer uma relação entre elas, lá na Bíblia o Esaú e Jacó são irmãos gêmeos, assim como Pedro e Paulo da história, tá? E eles são inimigos, né? O Esaú e Jacó criam 2 povos diferentes. E o Pedro e Paulo simbolizam exatamente isso, esse conflito, essa oposição entre 2 irmãos, que eles têm opiniões completamente diferentes. E agora, durante a história, vocês vão perceber esses conflitos. A história, então, começa com a Natividade, que é a mãe do Pedro e Paulo, e a Perpétua, que é a irmã da Natividade. Elas eram ricas, tá? A Natividade é rica, casada com santos, é um homem da aristocracia e tal, né? Então, exatamente por isso, o Machado de Assis já mostra essa questão conflituosa logo no início do livro, porque ela era muito rica,
né, cheia de pompa e coisa e tal, e ela queria consultar uma cabocla, uma adivinha, certo? Para poder ler o futuro dos filhos dela. Só que para isso ela precisava se esconder. Como assim, né? Uma mulher rica, tal, toda chique, subindo num morro para fazer essa consulta. Então ela foi escondida com a irmã dela, subiram o morro e foram encontrar com a adivinha, e lá elas chamam de adivinha, Bárbara, tá? Então elas perguntam, né, na atividade, pergunta pra cabocla qual seria o futuro dos filhos dela, do Pedro e Paulo. Nesse momento os filhos estão com aproximadamente 1 ano de idade, tá? E a Bárbara, ela naquele momento, ela leva um susto, dá a entender que ela vê algo assim muito ruim no futuro deles. Mas a Natividade, ela só fica com a parte boa. Então o que a Bárbara fala? A Bárbara diz que os 2 irmãos, eles brigaram desde o ventre da mãe, e a Natividade então relembra a gravidez dela e diz que foi realmente uma gravidez conflituosa, que eles mexiam muito na barriga, e a Bárbara então fala que eles brigaram desde o ventre e eles continuariam brigando a vida toda. Mas que eles seriam grandiosos, certo? Teriam assim um futuro muito grandioso, tá? O que a Natividade fica na cabeça? É claro que a parte boa, que eles seriam grandes homens, né? E tudo bem, e voltam para a vida rotineira deles. A Natividade também conta que os nomes Pedro e Paulo surgiram durante uma missa. Ela estava assistindo uma missa e quis fazer uma homenagem a São Pedro e a São Paulo. Então a gente vê uma segunda relação com a religião aí que o Machado de Assis quer passar. Durante toda a infância e a adolescência dos meninos, dos gêmeos Pedro e Paulo, eles brigavam muito. E conforme eles foram crescendo, essas brigas foram aumentando de frequência e violência também, tá? Então muitas vezes eles brigavam com discussões, mas muitas vezes eles se agrediam fisicamente, saíam um soco e etc, né? E a Natividade, durante todas essas brigas, esses conflitos, ela tinha uma postura sempre pacificadora. Ela queria sempre ver os irmãos, né, os 2 filhos unidos, felizes. Então ela tinha aquela postura de tentar unir os filhos. Então ela pedia para que eles sempre repetia a frase, para que eles fossem amigos e tal. Mas isso nunca acontecia. Na fase adulta dos gêmeos, as brigas continuaram. Só que agora não eram mais por aquelas besteirinhas da infância e da adolescência, tá? As brigas então passaram a ser mais sérias. Uma delas era por questão da política. Eles tinham visões muito diferentes, e daí entra aquela contextualização histórica que eu falei no início, tá? O Pedro, ele era conservador, ele era da parte política da monarquia, ele era a favor da monarquia, ele era conservador. O Paulo já era o oposto, ele apoiava a república, certo? Então ele queria que a república iniciasse, e ele era mais corajoso, mais impetuoso, né? Enquanto um era mais da zona de conforto e queria ficar do jeito que estava, que era o caso do Pedro, o Paulo era o oposto disso. Ele era mais corajoso e queria que as coisas mudassem. Então ele defendia a república. Um outro ponto que trouxe o conflito entre os 2 irmãos, agravou o conflito entre os 2 irmãos, que na verdade sempre existiu, foi uma moça chamada Flora. Vou contar para vocês então agora quem é Flora. Flora é filha do Batista. O Batista, ele também era um político, assim como o Santos. O Santos é o pai dos gêmeos. O Batista, o pai da Flora. Então o Santos e o Batista se conheceram e, como consequência, os filhos se conheceram. Então o Pedro e o Paulo acabaram conhecendo a Flora. E os 2 se apaixonaram pela Flora. E a Flora se apaixonou pelos 2 ao mesmo tempo. Segundo o sentimento da Flora, ela não era uma menina namoradeira, né? Ela não estava ali brincando. O sentimento dela pelos 2 era real. Então, quando ela estava com Pedro, ela pensava no Paulo. Quando ela estava com Paulo, ela pensava no Pedro. E quando ela estava sozinha, ela pensava nos 2. É mais ou menos isso, tá? E era um sentimento verdadeiro. Ela realmente gostava dos gêmeos. Por conta da monarquia, e aqui a gente ainda tá na fase da monarquia, tá? Por conta da monarquia, o Batista, que é o pai da Flora, foi convidado a tomar conta de uma província no norte. Então eles tiveram que mudar para o norte.
A Flora ficou muito triste porque ela ia ficar distante dos gêmeos, mas precisou acompanhar o pai. A Natividade acabou ficando feliz, a mãe dos gêmeos, né? Porque a mãe, ela acreditava que o conflito entre os dois irmãos acontecia por causa da Flora. Mas a gente sabe que não é isso, né? A gente sabe que essa briga entre os irmãos acontecia desde o passado e iria acontecer para sempre. Era algo que estava escrito, de acordo com a cabocla lá do início da história. Mas a mãe, a Natividade, não queria acreditar nisso. Ela, na verdade, ela queria acreditar que existia um problema pontual e que os filhos iriam se reconciliar naquele momento. Mas não aconteceu nada disso, tá? Então o Batista foi com a família e a Flora também foi embora para o norte. Bem, nesse momento explode a República. E então nós temos a proclamação da República ali no meio da história. O que acontece? O Batista, pai da Flora, que estava do lado da monarquia, acabou precisando voltar para o Rio de Janeiro, onde ele morava anteriormente, e ficou sem emprego, né? Porque a monarquia parou de existir, então ele precisou voltar e ficou sem emprego na política. Então o Batista se torna aquele político, sabe, volúvel, aquele político que troca, né? Então nesse momento ele precisou inclusive parar de apoiar a monarquia para passar a apoiar a república para ele voltar a ter emprego, né? Então mostra esse lado dos políticos também, é uma boa reflexão. O Batista volta fracassado, derrotado, e a Flora volta toda feliz, porque ela ia conseguir ficar próxima dos gêmeos novamente. Eu vou parar um pouquinho a história desse triângulo amoroso, tá? Para contar uma história que aparece em paralelo, que mostra muito essa contextualização histórica e é importantíssima para quem vai prestar um vestibular, tá? Existe um personagem aí chamado Custódio. O Custódio, ele é dono de uma confeitaria. E ele, então, vai pedir a ajuda do conselheiro. Lembra que eu falei? Conselheiro, Aires, ele tá ali sempre aconselhando todo mundo vai à procura dele. Então o Custódio vai até o conselheiro e fala pro conselheiro o seguinte: eu estava aqui, acabei de pagar um pintor para pintar uma tabuleta. A tabuleta que eles falavam antigamente é como se fosse a fachada de um negócio, certo? Então ele tinha ali numa avenida a confeitaria dele e ele queria fazer uma fachada nova, uma tabuleta nova. E a tabuleta era o seguinte: confeitaria do Império. Daí ele fala assim pro conselheiro: bem quando eu pago o pintor para pintar confeitaria do Império, estoura a proclamação da República, e agora? O que eu faço? Porque agora eu já paguei, já gastei dinheiro e coisa e tal. O conselheiro fala pra ele: bom, então coloca confeitaria da República. Daí o Custódio: ah, mas se eu colocar a confeitaria da República, quem é a favor do Império não vai querer frequentar a minha confeitaria. Daí o conselheiro: bom, então faz o seguinte, põe confeitaria do governo. Daí o Custódio: ah, se for confeitaria do governo, todo governo tem oposição. Então quem for oposição do governo não vai querer frequentar minha confeitaria. Olha a confusão, tá? E ao mesmo tempo o Custódio, ele fica pensando nessa questão: bom, se eu colocar a confeitaria da República, por exemplo, e voltar a ser Império, vai que a República não permaneça, tá? Então é toda uma discussão, um diálogo entre o conselheiro com o Custódio que mostra essa questão, como que a população estava enxergando a proclamação da República. Porque hoje nas aulas de história, né, anos depois, né, nas aulas de história, a gente passou a estudar a proclamação da República, mas quem estava vivendo naquela época, será que acreditava que aquilo era para sempre? Né? Então é essa contextualização histórica que é muito legal desse livro. Agora vamos voltar ao triângulo amoroso. A Natividade, a mãe dos gêmeos, então vai pedir também conselho e ajuda para o conselheiro Aires. E fala o seguinte para ele: que ela estava desesperada por causa da desunião dos filhos, né? E ela queria que ele fizesse alguma coisa ali para ajudar nessa questão com a Flora. Então o conselheiro Aires chama os dois meninos, o Pedro e Paulo, e combina com eles, faz um combinado, um acordo com eles. Fala o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos colocar um prazo de 3 meses para vocês tentarem conquistar o coração da Flora. E deixem que ela decida com quem ela quer ficar.
Se ela por acaso escolheu um, o outro tem que aceitar e vice-versa, tá? Então é feito esse combinado, eles concordam e tudo mais. Só que a Flora não consegue decidir. A Flora é indecisão em pessoa, tá? Mas na verdade a gente brinca, né, que ela é indecisão em pessoa, mas mostra bem no livro as questões dela. Ela sofria com aquilo, porque ela queria decidir entre eles, mas ela não conseguia porque ela amava os dois ao mesmo tempo. Então, para fugir dessa situação, ela vai para São Clemente, que é uma outra cidade, na casa da irmã do conselheiro Aires e fica por lá para se esconder, tá? Quando ela foi para lá, o que aconteceu? Apareceu um personagem chamado Nóbrega, e esse personagem chamado Nóbrega, ele na verdade já tinha aparecido no livro lá no comecinho, tá? Foi uma pessoa que a Natividade deu dinheiro para ele lá no começo do livro, tá? Só que agora, tantos anos depois, ele estava muito rico, né? Muito cheio de posses. E ele conhece a Flora, se apaixona pela Flora e pede a Flora em casamento, mas a Flora não aceita, tá bom? Porque ela ainda está com a indecisão entre o Pedro e o Paulo, que são os amores da vida dela. Só que a Flora, por causa de todos esses conflitos, ela adoece. Esses conflitos internos, né? Ela adoece e é uma doença séria e ela acaba morrendo. Pois é, a Flora morre. Daí a gente vai pensar assim, né? Bom, na cabeça da Natividade, lembra, o problema era a Flora. Então, se a Flora morreu, então o problema entre os irmãos acabou? Só que não, tá? O problema, a briga entre os irmãos continua, porque na verdade não era a Flora a questão, né? Não era a Flora a raiz do problema. Então, os dois sofrem muito com a morte da amada, tá? Mas eles continuam numa disputa. E essa disputa parece uma disputa boba, né? Mas para vocês verem o quanto eles disputavam inclusive o tempo que cada um deles ficava ali na visita ao cemitério. Mas não era uma disputa aberta, era uma disputa velada, né? Era uma coisa esquisita, porque eles eles chegavam no cemitério, por exemplo, o Paulo chegava ao cemitério e via que o Pedro estava ali na visita, ele ficava escondido, sem que o Pedro visse, e quando ele saía, o Pedro saía, daí o Paulo ia até a cova, e ficava ali, queria ficar mais tempo do que o Pedro ficou. Então assim, era uma disputa muito estranha, né? E eles faziam isso, essa disputa era com tudo. Era só a Natividade, coitada da mãe, que não enxergava isso. Mas enfim. Depois disso, o tempo foi passando e eles então foram se envolvendo cada vez mais com a política. E a Natividade, a mãe, passou a acreditar que a política era a nova Flora na vida dos irmãos. E porque eles passaram a brigar muito por causa da política. Bem, a República já estava instalada no Brasil, então eles, os dois, se afiliaram a partidos opostos, tá? Com opiniões divergentes e passaram a ser rivais na política. Os dois, inclusive, se tornaram deputados desses partidos de oposição, tá? Bem, um tempo depois a Natividade, a mãe, adoeceu e no leito de morte ela chama os dois e pede para os dois fazerem uma promessa para ela, que era uma promessa de que eles seriam amigos. E daí então ela morre, certo? E eles prometeram, tá? E mostra lá no livro que eles de verdade, eles tentaram cumprir essa promessa, mas essa rivalidade entre eles era muito mais forte do que eles. E eles não conseguiram manter essa promessa, então eles acabaram se tornando rivais mais uma vez. E a história então acaba com um relato do conselheiro Aires dizendo que ele manteve a promessa de continuar aconselhando os dois irmãos. Ele continuou ali tentando fazer o papel da Natividade. Então é isso, pessoal, acabamos o livro. É um livro bem legal, assim, nessa questão dessa contextualização histórica. É um livro bem profundo. Quando eu terminei de ler, eu fiquei com aquele gostinho meio amargo, né? Mas que é natural desse livro, tá? Se vocês tiverem interesse, leiam. Eu recomendo, é uma boa leitura do Machado de Assis, tá bom? Então é isso, pessoal. Por favor, curtam o vídeo, escrevam aqui pra mim nos comentários. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!